Olá pessoal, meu nome é Renan Baranov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais do mundo digital. Antes de começarmos, se você ainda não se juntou a nós nas redes sociais, se não se inscreveu no nosso canal, clica aqui se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de comentários, de novidades, de vídeos, de entrevistados com temas interessantes como esse que nós traremos hoje para vocês. E para falar de um tema especialmente em discussão no futebol brasileiro atualmente, os direitos de transmissão, entre outros temas legais, um dos maiores especialistas em direito desportivo, com atuação na FIFA, no CAS, professor da CBF Academy da Federação Paulista de Futebol, sócio do CSMV Advogados, atendendo diversos clubes do futebol brasileiro, por exemplo, Palmeiras e Red Bull. André Sica, tudo bem, André? Tudo ótimo, Renan. Obrigado pelo convite. Um prazer participar. Tomara que eu contribua um pouquinho aqui. Com certeza. E para a gente já começar, né, para já colocar o André aqui na fogueira, vamos direto para um tópico que é um dos tópicos quentes do momento, né? Os direitos de transmissão dos clubes de futebol brasileiros, e especificamente a MP 984, né, que se ganhar força, revoluciona completamente o modelo dos direitos de transmissão e os contratos que deles derivam, né? Afinal, André, para os clubes e para o futebol brasileiro, a medida é vantajosa? Quem ela beneficia? Quem ela prejudica com base nesses primeiros movimentos que nós estamos vendo? Renan, a MP 984, na verdade, é extremamente vantajosa. Ela se constitui num marco regulatório do esporte nacional. Ela é uma medida aguardada há quase 30 anos no futebol brasileiro. Tá? Muita gente me pergunta, não sei se vai me perguntar, mas eu já vou respondendo aqui, se ela foi feita adotada da forma ideal, né, via medida provisória. Não é a medida, não é a forma ideal, não é uma matéria a ser tratada em medida provisória, mas o assunto é tão importante, tão importante, tão importante, ele revoluciona tanto o futebol brasileiro, que a gente costuma brincar que nesse momento a gente está mais preocupado com o conteúdo do que com a forma. Então, ela beneficia demais os clubes, porque na verdade o que ela faz? Ela cria ela muda a polaridade do futebol. Ela devolve o poder para os clubes. E ao devolver o poder para os clubes, ao empoderar os clubes individualmente, os clubes passam a ditar um pouquinho mais a concorrência de direitos de televisão, ter um pouquinho mais de dinâmica, um pouco mais de flexibilidade. Tá? Acho que você vai abordar umas questões se é bom, se é ruim, como é que funciona, então a gente deixa um pouquinho mais para frente, mas em princípio é muito importante dizer que esse empoderamento dos clubes era extremamente importante, porque os clubes acabam sendo um pouquinho mais responsáveis pelos seus direitos de transmissão. Bacana. E André, um ponto importante é que o modelo ele difere bastante do que era praticado anteriormente, ou né, praticado, porque ainda é o MP, está em discussão, tudo, que basicamente exigiu o contrato, ou exige, né, o contrato ou o aceite de ambos os clubes presentes à partida, né, no caso do futebol especificamente, mas tratando de eventos esportivos. Se nós levarmos em consideração os modelos internacionais, com qual país o Brasil se assemelha mais com essa nova MP? E com base nessas experiências, é possível tecer algum prognóstico do futebol brasileiro daqui para frente? Cara, Renan, você fez uma pergunta interessante, porque eu não diria que o Brasil vai se assemelhar a um ou outro país, ele vai passar a se assemelhar a todos os demais países, praticamente, porque toda a legislação moderna atual, nominalmente as legislações europeias, elas tratam o direito de transmissão, na verdade, o direito de transmissão, o direito de autorizar a transmissão. Como você mesmo disse, o artigo 42 da Lei Pelé, ele outorgava esse direito de autorizar a transmissão para visitante e mandante. E para isso você precisava das duas partes concordando para haver uma transmissão. Então você tinha, na verdade, isso proporcionava maior monopólio de emissoras de TV, maior dificuldade de negociação, maior alcance de valores. Então, a partir do momento que você cria a dinâmica que só um dos clubes, que é só o mandante, passa a poder transmitir, você cria um poder muito maior na mão dos clubes, o que exatamente acontece
e toda a legislação moderna, e daí você pode nominalmente falar a inglesa, a italiana, a espanhola, enfim, todas elas otorgam o direito de autorizar a transmissão de jogo de futebol para o mandante. A chave da questão é o passo seguinte. Após o empoderamento, como que eu vou fazer a negociação desses direitos? Eu vou fazer essa negociação de forma individual ou coletiva? Porque o segredo é o seguinte, a individualização desse direito, ele destrava o mercado, ele empodera o clube. Mas empodera o clube para o clube entender que num segundo momento, ele sozinho, ele não é nada. Mas se ele passar a se juntar com os demais clubes, ele acaba ganhando uma massa crítica muito grande e consegue dominar esse mercado muito maior. Um exemplo muito interessante disso é, por exemplo, o grupo de clubes que fechou com a Turner. O grupo de clubes que fechou com a Turner, ele para quem se lembra um pouco, ele só podia transmitir jogos um contra o outro, tá? E isso dava um poder muito escasso, são 50 e poucos jogos, não lembro exatamente quantos jogos são. Com a mudança da dinâmica, se essa lei se perpetuasse, considerando que ela se perpetue, uma medida provisória vire uma lei, esses clubes poderiam passar a transmitir 150, acho que 152 jogos, é muita coisa, isso é 40% de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, os 8 clubes passam a deter o poder de ditar 40% da dinâmica de mercado. É demais. Então, esse grupo, que era um grupo que poderia ser esmagado pelos demais, esmagado pela emissora de TV, etc., ele passa a ter escolha. E essa escolha passa a ser passivo de monetização. Então, a dinâmica é muito interessante. O mais interessante agora é ver o próximo passo. Você citou, na verdade, um tema muito interessante que eu acho que a gente tem que trazer aqui para a discussão, que é exatamente o que vai ser mais interessante, né? Se os clubes vão se unir como uma liga e vender os jogos, ou cada um realizar essa venda individual, né? Que é a grande, talvez seja a grande chave que outros modelos, diversos comparativos, o próprio Itaú recentemente divulgou, hoje, divulgou um estudo que ele faz essa comparação com modelos internacionais, né? E aí fala exatamente que a maior parte dos direitos internacionais, das grandes ligas internacionais, são discutidos, são vendidos, na verdade, né, comercializados de forma coletiva, o que acaba facilitando um pouco mais isso. Agora, para trazer essa temática, teve também uma discussão recente, está tendo uma discussão recente, inclusive de leis que obrigariam os clubes a fazer essa negociação, a criar uma liga, e essa ideia seria uma decisão governamental. Faz sentido esse tipo de exigência a partir de uma lei? Qual que é a sua visão? Cara, na verdade é o seguinte, até faria sentido se fosse possível. É absolutamente impossível isso, né? Isso foi inclusive proposto pelo deputado Pedro Paulo numa emenda, numa proposta de emenda à MP 94, mas isso não para de pé. Por que não para de pé? Porque um dos direitos fundamentais trazidos pela Constituição, no artigo 5º, é justamente o direito à livre associação. Ou seja, qualquer movimento legislativo no sentido de se obrigar à existência de uma associação, ele seria necessariamente combatido via ação direta de inconstitucionalidade e não pararia em pé. Agora, se os legisladores tiverem esse interesse de criar ligas, interesses de criar associações de clubes, etc., para negociação conjunta, eles podem ser inteligentes o suficientes para, ao invés de obrigar, eles criarem um ambiente orgânico que incentive a criação. Isso não é proibido. Por exemplo, gozar de um certo benefício aqui ou de alguma atribuição mais legal ali, pelo fato de se criar. Isso é possível. Tá? Então, se o legislador quiser, de certa forma, eu sou absolutamente contra qualquer intervenção estatal dentro do esporte. Para mim, isso é uma discussão conceitual, acho que até bem interessante trazer para cá. No Brasil, o esporte, em razão do artigo 217 da Constituição,
o esporte é um bem público. Em outras legislações, por exemplo, inglesas e americanas, o esporte é um bem privado. Então, ele é um private affair, né? Então, são as entidades privadas que direcionam e regulam isso. No Brasil, não. No Brasil, pelo artigo 207, o Estado tem dever de prover e fomentar. E isso é um grande problema, porque o Estado colocando a mão no esporte, o Estado faz sempre com objetivos escusos e com objetivos que não são necessariamente objetivos comerciais, objetivos legítimos do próprio esporte em si. E acabam mexendo muito. Por conta disso, a legislação desportiva é ruim, a legislação desportiva ela já não conversa com as coisas, ela atende a interesses de um player e de outro, em detrimento do interesse público. Então, assim, minha opinião é que quanto menos o Estado regular a matéria, melhor para o esporte. Mas se for regular, o Estado vai ter que escolher uma forma de regulação incentivando e não obrigando, porque a obrigatoriedade é absolutamente inconstitucional. Não, bacana. Bom, acho que ficou bem claro, né? Não a visão, não apenas a sua visão, mas também esse é um pouco do entendimento, né? Do mundo do direito, né? Da maior parte dos advogados que discutem esse tema do direito para o seu entendimento, a sua visão, André. É o seguinte: nós temos a Lei Geral do Esporte que tramita no Senado, que se ela já tivesse sido aprovada, talvez a CMP nem fosse necessária. Né? Por que esse projeto, na sua visão de lei, esse projeto de lei, esse PL, não vai para frente? Interesse, é exatamente isso, é exatamente o que eu te falei. Interesse, vaidade, jogo de poder, é por isso. É um projeto que nasceu de forma legítima, é um projeto que foi bem construído, é um projeto que tem deficiência, não é perfeito, mas é muito melhor do que a legislação que existe hoje. A partir do momento que ele entrou no Senado, houve outras duas ou três, houve outros 2 ou 3 projetos apresentados também, a lei específica do futebol, enfim, vários projetinhos aqui e ali. Começou a ter uma disputa por relatoria, uma disputa por qual projeto era mais importante, muito parecido com o que tem acontecido com o projeto Pedro Paulo em relação ao Clube Empresa. E justamente se perdeu dentro desse projeto, desse processo legislativo do governo, e o projeto que seria realmente, que suprimiria, que na verdade supriria todo esse tipo de deficiência da legislação, já traria essa inovação no artigo 42, ele ficou perdido e está lá parado enquanto a gente precisa de uma baita legislação nova. Então você está certo, ele ficou parado, deveria ter sido votado e aprovado, mas não foi. Mas a gente, por outro lado, a gente não pode ficar esperando esse projeto, né? Eu acho que esse tema do direito de transmissão, ele é um tema que é tão impactante, que mesmo isoladamente é importante que ele ande. E aí você tocou num ponto extremamente importante que já traz outra pergunta, outra questão que eu queria trazer para você, para a nossa discussão. Esse tema dos direitos de transmissão, ele é um tema muito importante porque é perceptível a dependência dos clubes brasileiros, e não vamos falar aqui só em clube brasileiro. Se você analisar a receita de qualquer clube internacional, né, Premier League, tem clubes ali que sobem para a Premier League 80%, 90% das receitas, então também é uma falácia dizer que os direitos de transmissão é uma dependência só de clube brasileiro, né? Mas o mundo do futebol, da maneira como os clubes se estruturam hoje, acabam sendo muito dependentes desses canais de receita originário desses acordos com direitos de transmissão. Como a medida provisória pode impactar esse movimento? Né? A tendência é uma queda na dependência, uma divisão do montante das emissoras de forma mais igualitária ou não? Qual que é a sua visão sobre esse impacto? Pergunta complexa, vamos lá. Eu acho assim, primeira coisa, como eu falei, voltando para o começo da nossa conversa, essa medida, ela empodera os clubes. A partir do momento que ela empodera os clubes, ela, ao mesmo tempo, ela mostra para os clubes que sozinhos eles são quase nada. O Atlético Goianiense indo ao mercado buscar dinheiro com essa medida provisória versus os
o Flamengo indo ao mercado buscar o dinheiro com a medida provisória dessa, a gente está falando não é nem Davi contra Golias, é um negócio colossal contra uma formiga, porque o Flamengo vai capturar todo o dinheiro e o Atlético Goianiense, infelizmente, vai capturar muito pouco desse dinheiro. Só que o Atlético Goianiense rapidamente vai perceber isso e vai juntar com o Fortaleza, que vai juntar com o Bahia, que vai juntar com o Ceará. E isso vai criando uma negociação em bloco. Ao fazer uma negociação em bloco, este bloco vai começar a criar parâmetros de mercado, vai aceitar negociações só dentro de alguns parâmetros. O que se vê hoje, por exemplo, na Premier League, é a divisão 50-25-25, 50 de rateio equitativo entre os clubes, 25 de audiência, 25 de performance. Então, eles não precisa ser exatamente esse modelo, mas vão ter que adotar um modelo. E eles vão começar a ditar as regras do mercado, e a tendência é que, se este bloco tiver capacidade de se tornar um grande bloco, ou seja, não vale a pena esse bloco ser um bloco de 6, não muda nada. Mas se esse bloco chegar a um bloco de 15, 16, 17, ou até os 20, daí a gente vai ter uma equalização de mercado de fato, uma equalização efetiva de mercado. Se a gente conseguir fazer um bloco de negociação dentro de uma mesma regra de 20 clubes, a gente obviamente vai conseguir ter umas diferenças muito menores. Hoje a gente está falando que a Premier League tem uma diferença de 1,6 só, do que ganha mais que ganha menos, mas é a liga que menos diferença tem, é muito pequena a diferença, contra mais ou menos 3,5 da La Liga, que é uma liga com um pouquinho mais de diferença, mas não é uma diferença tão grande. Então, a gente está muito longe disso. A gente está, enfim, não dá nem para calcular, mas é bem, bem distante. Mas, Renan, tem um outro ponto importante da tua pergunta, que a partir do momento que você cria um bloco de negociação, os clubes que fazem parte desse bloco, eles começam a entender que eles também têm outros direitos a negociar em bloco. Eles têm o direito de transmissão, obviamente, ele é um dos direitos mais importantes, ele é o direito mais importante, né? Pelo menos um dos direitos mais valiosos. Mas a gente passou agora por uma rodada de negociação de betting rights, que é um direito coletivo. Você tem o licenciamento coletivo de produtos, que é um direito coletivo interessante. Enfim, então você vai criando, na verdade, a negociação em bloco de direitos individuais acaba criando uma nova linha de receita para os clubes, novas linhas de receitas para os clubes que começam a destravar o mercado. O que a gente fala muito é que hoje as linhas individuais de receitas, de negociação individuais, elas já foram para o limite, já estão no esgotamento, já bateram no teto. Ninguém vai conseguir muito mais patrocínio de camisa do que está conseguindo hoje. Ninguém vai conseguir um licenciamento individual muito maior do que está conseguindo hoje, um sócio-torcedor muito além do que está conseguindo hoje. Então, essas linhas de receita, elas já se esgotaram. O mercado só tem como se expandir para uma linha de direitos coletivos. Então, talvez essa MP que destrava um ponto, ela pode destravar vários outros pontos. E esse ponto que você mencionou, essa questão que você mencionou de limite, né? A gente já percebe, talvez que seja mais notório, porque nós conversamos com alguns entrevistados que disseram exatamente que talvez esse MP dê um pouco mais de poder, inclusive para um clube antes, como o Atlético Goianiense que você citou, hoje ele pode negociar o jogo do Flamengo, né? Quando ele recebeu o Flamengo. Então, isso também talvez dê um pouco mais de poder para ele. E aí tem essas questões de como maximizar receitas, são pontos extremamente relevantes, certamente. Agora, uma MP, André, geralmente ela é criada por uma situação de relevância, de urgência, né? E você bem colocou que é uma situação de urgência que não poderia ficar esperando a lei do esporte, porque, né, a lei geral do esporte, porque nós temos a relevância dos direitos de transmissão, como no caso que nós mencionamos agora da importância para as receitas dos clubes. Muitos clubes, entretanto, já têm contratos de transmissão firmados para os próximos anos. Quais são os riscos de uma MP que foi elaborada tão rápido em relação assim, ao ambiente de segurança jurídica, de proteção dos contratos? Como que fica? Cara, a segurança jurídica é um problema no nosso país, né?
Eu acho que eu trabalho muito para estrangeiros, clientes estrangeiros, e isso é uma coisa que a gente tem de feedback muito grande. A gente trabalha para cliente que estava transformando, que até anteontem o cliente estava tentando fazer uma transformação de clube em empresa, e a única forma permitida por lei era via drop-down, que é, na verdade, criar uma nova empresa e fazer a integralização dos ativos, fazer a integralização das empresas via cessão de ativos. Só que semana retrasada foi expedida uma nova instrução normativa mudando e falando que agora não precisa mais fazer isso, pode fazer a transformação. Este mesmo cliente estava negociando direitos de televisão coletivamente e dentro das normas do artigo 42 da Lei Pelé, e na semana seguinte teve a MP 984 e que mudou toda a dinâmica e toda a negociação que ele tomou. Então, assim, o feedback do cliente para a gente falou, a vontade é sair do Brasil, porque de fato você não tem segurança regulatória. Então, isso é um fato. Então, a gente realmente não tem segurança jurídica no nosso país, as coisas são feitas de forma abrupta, a MP não é o ideal, mas, como eu te disse, Renan, sinceramente, eu prefiro resolver o problema de alguma forma do que de forma nenhuma. Então, entre resolver através de uma MP e que, se tudo der certo, será convertido em lei, e ao invés de esperar um projeto durante anos tramitar e depender da vontade do legislador e depender da vontade das disputas de poder que ocorrem em Brasília, eu prefiro que o problema seja resolvido, sinceramente, porque é um problema muito grande e muito relevante. A questão é talvez exatamente essa, né, André? Se tornar um marco e aí começar a mudar a forma como nós vamos. Você bem citou aí a questão do limite das receitas, né? Hoje os clubes acabam muito dependentes, talvez, de um momento esportivo bom, né? Para maximizar, por exemplo, sócio torcedor, aí chega no limite e depende, e aí no ano seguinte, se você tem um desempenho ruim, algo que talvez seja aí, não diria combatido, mas melhor trabalhado com essa questão coletiva, né? Com essa questão de negociações coletivas. Agora, André, mudando um pouquinho a nossa temática, saindo, né, mudando, ficando no campo do direito, mas do direito esportivo, mas ainda assim saindo um pouco dos direitos de transmissão. Você se destaca nos últimos anos como um dos grandes defensores da liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios aqui do estado de São Paulo. Como que você vê essa questão? Há suporte na tese de alguns que apontam aí que a venda de bebidas amplia a violência dos torcedores? Como a proibição, por exemplo, ela afeta o faturamento dos clubes? Como que está essa situação atualmente em termos legais? Cara, Renan, eu acho assim, as pessoas que defendem a tese da violência, elas estudam muito pouco sobre o assunto, entendem muito pouco sobre o assunto, por algumas razões. Primeira razão de todas, existe um estudo em inglês muito grande a respeito das bebidas alcoólicas nos estádios, do impacto delas na violência, e foi comprovado que a venda de bebidas alcoólicas no entorno é muito mais responsável pela violência do que propriamente a venda interna. A venda interna, ela é regulada, ela recolhe impostos, ela é supervisionada, enfim, ela cria um sistema de toda retroalimentação que você consegue, que é muito mais passível de controle. A venda externa, ela é totalmente descontrolada, você não sabe a qualidade do que está acontecendo lá fora, você não sabe o teor alcoólico que está acontecendo lá fora, e o pior, você gera uma movimentação de torcedores de forma completamente errática. Então, hoje você tem um problema de segurança nos estádios, que é justamente a entrada dos torcedores dentro do momento da hora do jogo, porque o cara espera até o último segundo lá fora para beber o máximo que ele puder lá fora e entrar no estádio alcoolizado. Daí você fala, puxa, como é que eu controlo a violência dentro do estádio? Eu quero controlar com biometria para saber quem está entrando no estádio, eu quero controlar com controle facial, né, reconhecimento facial para saber quem são as pessoas que estão entrando, mas como é que você vai fazer isso
se 40 mil pessoas estão deixando para os últimos 5 minutos para entrar no estádio. Olha o nível de aglomeração, o nível enfim, de tumulto que você cria na entrada do estádio. A partir do momento que você permite a entrada no estádio, você coloca, primeira coisa, você consegue regulamentar o horário, então você pode falar que não precisa ser vendido em todos os momentos, durante todos os momentos, a bebida alcoólica pode ser antes, durante o intervalo, parar de ser vendido durante o intervalo, como acontece em muitas legislações. Você pode controlar o teor alcoólico do que é vendido lá. Você traz o torcedor em segurança para o estádio, porque você começa a criar um entretenimento de forma antecipada, então você começa a ambientar o torcedor, pode criar ativações para o teu patrocinador no entorno, dentro das dependências do estádio. Além de tudo, você cria uma receita adicional bastante relevante, que na verdade é a receita direta e indireta. A receita direta é o que você vende, né? E a indireta são os patrocinadores. Um dos maiores patrocinadores esportivos do mercado esportivo é justamente as empresas de bebidas alcoólicas. E a gente hoje afasta esse grande patrocinador dos nossos estádios. Então, assim, dos nossos clubes. Então, menos receita para o nosso clube, mais receita para a informalidade, menos impostos, mais violência externa. Então, assim, tudo de ruim, né? E aí, André, como é que tá em que pé que tá essa discussão atualmente aqui no estado de São Paulo, né? Para limitar aqui a nossa área, nosso ramo de atuação, porque, claro, em cada estado tem sua legislação e por aí vai, né? Perfeito. Estado de São Paulo, a gente conseguiu elaborar um projeto, o projeto foi proposto, foi aprovado na Lesp, tá? Na Assembleia. Depois que ele foi aprovado, ele foi para a sanção do governador. O governador, de forma absolutamente atécnica e foi uma decisão bem ruim, a Procuradoria deu parecer de inconstitucionalidade da lei frente ao Estatuto do Torcedor, e o governador vetou. Infelizmente, o governador vetou. A única coisa que poderia acontecer é voltar para a Lesp novamente, e daí com quórum qualificado ele ser novamente aprovado. A maior infelicidade disso tudo é que depois disso correu no STF a ação de inconstitucionalidade acho que é do estado do Paraná, agora já me fugiu e o STF declarou que a lei que permite a venda de bebidas alcoólicas dos estádios pelos estados, ela é constitucional, ou seja, a única argumento utilizado pelo governador para vetar, ele caiu, e só que mesmo assim agora a gente depende da boa vontade dos deputados. Existe um problema em São Paulo enorme de interesses, de disputa de interesses gigantesco, tem deputado, tem disputa com a bancada evangélica, enfim, uma série de problemas, mais uma vez, de disputa de poder, e quem paga é o cidadão, né? O cidadão que quer tomar uma cerveja no estádio, que quer, enfim, assistir seu jogo, gozar de sua liberdade. Então, assim, mais uma vez, o processo legislativo, o Estado atrapalhando bastante a iniciativa privada, né? Eu diria que nem só o torcedor, porque o torcedor é aquilo que você falou, né, André? Ele fica fora do estádio. No caso do Allianz Parque, por exemplo, ele fica fora do estádio e 5 minutos antes de começar a partida tem a aglomeração. Ele não deixa de consumir, né? Não deixa de consumir. E talvez mas consome porcaria, toma de forma desmedida, não passa um bom momento com a família, como poderia passar, não tem o gozo pleno do seu entretenimento.
acaba sendo informal, né? E outra coisa, outro ponto, talvez, para ser discutido, é que durante a Copa de 2014 nós tivemos em todos os estados, a liberação exatamente pela. Né, não fazia muito Não, sentido. não tem sentido nenhum. A gente teve a Copa de 2014 que transcorreu normalmente com a venda de bebida alcoólica. A gente tem todos os shows do Brasil, todos os eventos de música, entretenimento do Brasil com a liberação de bebidas alcoólicas sem qualquer tipo de problema. Show de rock, hard rock, o que quer que seja, com liberação de bebida, e bebida muito mais pesada do que cerveja, por exemplo. E o futebol, o futebol, na verdade, ele é uma atividade tão em destaque no Brasil que ele acaba pagando muito pelos pecados dos demais e participando muito do jogo de poder desse processo legislativo. Então, realmente, não é legal o que acontece de forma na relação do futebol com o Estado, normalmente não vê coisa boa, não. Não, bacana, André. E agora, mudando mais um pouquinho de assunto, ainda um assunto que você domina bastante, e é uma temática que nós trazemos, nós já trouxemos alguns entrevistados nas últimas semanas, a gente traz bastante informação, conteúdo sobre o tema, que é esportes eletrônicos, né? Como que você vê a consolidação da modalidade como esporte atualmente? Qual que é a importância, por exemplo, uma estrutura de governança, organização institucional das ligas de esportes, né, para sua consolidação? Como que você vê essa discussão no momento e qual é a relevância dessa modalidade, desse segmento se organizar para conseguir mercado, para conseguir espaço no meio esportivo atualmente? Você diz através de confederações ou através de ligas? Então, Ou nós não qualquer um dos temos dois? o melhor para a governança, né, para a estruturação, para conseguir a consolidação como mercado, como segmento esportivo em si. Renan, esse mercado, é importante que se diga que ele é um mercado que nasceu em tempos modernos, né? Então, ao contrário do futebol, que é uma atividade secular, os esportes eletrônicos, eles passaram a acontecer a partir de 1970, se desenvolveram bastante, a partir de 2010 eles tiveram essa explosão que a gente assistiu. Dentro disso, eles já nasceram em um ambiente empresarial. Então, a partir do momento, enquanto o futebol, por exemplo, ele é regido de forma absolutamente amadora, através de associações, diretores estatutários, a gente tem o esporte eletrônico, que já nasce em ambiente empresarial, já todos os clubes já nasceram como empresas, todos os clubes têm dono, todos os clubes têm como finalidade a persecução de lucro. Então, eles já nascem com uma gestão muito mais adiantada e uma governança corporativa muito melhor implementada. Então, isto posto, esse esporte ele tem uma capacidade de organização privada muito maior do que qualquer outro tipo de esporte, e ele acaba não dependendo de confederações. As confederações hoje são grandes babás dos seus respectivos esportes, algumas delas ajudam, outras delas atrapalham, mas, querendo ou não, são os tutores, né? Os esportes eletrônicos não precisam disso, nunca precisaram, mas a criação de ligas ela tem acontecido. A gente viu a ABCD, a gente viu a CBCS, assim como a gente vem vendo a criação de ligas de forma bastante constante, uma atrás da outra. Então, é importante. Os clubes, de fato, a partir de 2013, assim, 2012, 2013, os clubes realmente de esportes eletrônicos, eles navegavam com muito conflito, de forma individualizada, mas eles perceberam de uma hora para outra que realmente, se eles se unissem, eles seriam muito mais fortes, principalmente perante as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos. Se organizaram, agora os clubes normalmente se organizam, depende muito da modalidade, a gente chama cada um dos games de uma das modalidades,
eles têm se organizado, a ABCD acho que é a maior prova disso, que é a Associação Brasileira de Clubes de Esportes Eletrônicos, mas principalmente tem uma atuação muito forte em clubes de League of Legends. Essa associação, na verdade, ela conseguiu regular um tanto o mercado que multiplicou por 10 os ganhos desse mercado, né? E foi isso, exatamente o processo que a gente viu, que a gente comentou de negociação coletiva de direitos, ele aconteceu de forma adiantada e natural dentro dos esportes eletrônicos, e é como é regido. Então acaba não sendo necessário nenhuma intervenção, mais uma vez, mas é possível você ver um desenvolvimento muito mais forte, uma organização muito mais forte coletiva da iniciativa privada dos esportes eletrônicos do que nos esportes tradicionais. É como você bem disse, né? É algo que já nasceu dentro de um conceito mais moderno, que também acaba demandando essa governança, essa estrutura, né? Talvez um modelo de gestão aprimorado, né? Tá no DNA deles, né? Exatamente. André, bom, o papo tá fantástico aqui, nós já desenvolvemos assuntos, até passamos um pouquinho, né, do tempo, mas infelizmente a gente tem que se despedir. Aproveito aqui, além de agradecer, aproveito para deixar os microfones, né, por esse momento de pandemia, os microfones, o vídeo aberto aqui para próximas conversas, próximos bate-papos, trazendo alguém de conhecimento, com experiência e principalmente participando, estando tão por dentro das discussões, participando das reuniões, dos debates acerca de temas tão relevantes quanto esportes eletrônicos, liberação de bebidas, questões legais como os direitos de transmissão e os novos dispositivos que vêm sendo discutidos no meio do futebol, no meio dos esportes em geral. Muito obrigado pela participação, por nos ajudar aqui, viu, André? Prazer foi meu, Renan. Foi bem gostoso o nosso papo, foi divertido, o tempo passou super rápido. Sempre que quiser, conte conosco aí. Espero ter contribuído um pouco, tá bom? Um abração para todo mundo. Com certeza. Muito obrigado, André. É isso aí. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então, agradecemos vocês que acompanharam esse tema extremamente interessante e já vamos aproveitar para deixar a sua mensagem. Se você não curtiu ainda o nosso canal, curta aqui embaixo, nesse botão vermelho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. O que você quer saber mais sobre o tema dos direitos de transmissão, de esportes eletrônicos? Se você tiver alguma pergunta, participa desse debate, vem discutir junto com o Gestão em Jogo. Aproveite para curtir as nossas redes sociais. É o Gestão em Jogo, conteúdo de qualidade para discutir a gestão do esporte. Grande abraço!